Um grande comentarista do Novo Testamento, William, ele nos conta os fatos chocantes registrados pelo filósofo francês, Montaigne. A história de um juiz corrupto que evidentemente recebia suborno para favorecer esse ou aquela pessoa. E tanto foi a injustiça cometida pelo seu magistrado, que ele tocava tudo por dinheiro. E o rei da Pérsia, o rei chamado Câmbides, mandou que um tal juiz fosse morto. Não só morto, mas o castigo dele não falou por aí. Ele determinou também que o juiz fosse morto e fosse escalpelado. A igreja do Senhor escalpelado deve dizer, arrancado toda a carne, arrancado toda a pele do corpo. Ali ele foi morto e ele foi escalpelado, foi arrancado toda a carne do corpo dele. Ou seja, fosse retirado toda a carne do corpo para secar. E depois mandou que fosse colocado numa cadeira de juiz. Assim, toda vez que o juiz fosse ali assentar, se lembraria do castigo de Câmbides, que eu acho que é o nome do juiz corrupto também. Nos tempos antigos, no Testamento, já havia corrupção do morto. Mas vale registrar atitudes tomadas no reino da Paz. A exortar o juiz no seu tempo, deveres de fazer, porque não julgais a parte do homem, mas a parte do Senhor. Ele está composto para julgar. E agora, pois, seja no temor do Senhor, composto com mais cuidado do que fazer, porque não há de fazer senão para o Senhor. E Deus não é Deus de iniquidade, e nem faz acepção de pessoas, e nem aceita presente ou suborno. Está baseado no livro de 2 Crônicas, capítulo 19, 6 e 7. E mais tarde, aqui tem uma outra tradução, mas não é isso. Eu quero dizer para a igreja do Senhor, olha que coisa terrível. Esse homem, ele pensava que ele podia fazer de tudo ali, do gordo, ele podia aceitar, e que Deus não estava olhando, mas o Senhor estava olhando. E olha que castigo terrível esse homem. Além desse temor, a sua pele do seu corpo foi arrancada e foi feita uma cadeira. E segundo os historiadores, essa cadeira existe até hoje ali como exemplo de que Deus é justo e que Deus usa todas as coisas com justiça. Amém, igreja? Aleluia. Sem perda de tempo, vamos fazer a parte da oferta, eu sei que todas as ofertas, eu sei que todos os seus moços, porque Deus, aleluia, eu creio que o Senhor tem algo a falar no meio do seu coração nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que a igreja do Senhor abrisse vossas vidas comigo em Isaías, capítulo 53. Isaías capítulo 53, em nome do Senhor Jesus. Eu estava na minha casa, eu fui ali, meditar a palavra do Senhor, e eu falei, Senhor, dá uma palavra para a tua igreja, capítulo 53. Então, aleluia, que os irmãos possam, louvado seja Deus, ouvir um pouco dessa palavra, e que os irmãos possam, então, glorificar o Senhor por essa palavra, em nome de Jesus, amém? Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. O livro de 53, capítulo 53 de Isaías para seguir. Diz a palavra do Senhor. Quem deu certo a nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo. Perante ele, uma raiz é uma terra seca, que não tinha aparência nem formosura. Olhando em nós, para ele não encontraria nada que nos agradasse. Ele era desprezado, ou mais rejeitado entre nós, homem de dor. Quem sabe e padecer, como um dos homens esconde o seu rosto, era desprezado e não tinha quem fizesse caso. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores, e levou sobre si de nós o que nós reputávamos de aflitos,